Fala galera do Legião Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais uma resposta aos inscritos aí, uma ótima quinta-feira para todos. Para você que está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações para todas, tá? E nós também temos um grupo aí, tá, de membros, onde você pode participar das lives, pode pegar também o seu selo, tá, particular aí do canal, ok? E mais para frente também a gente, à medida que crescer, a gente vai colocar uns beneficinhos a mais aí para vocês, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta hoje é da Celina Santos, beleza, Celina? Ela perguntou se eu sei o que acontece quando uma canária choca os ovos, quebra como se fosse nascer o filhote normal, mas logo morre. Aí ela tira o filhote e depois ela abandona o ninho. Olha, pode ser que a sua canária, tá, esteja com algum problema. Não só a canária, como o canário, tá? Muitas vezes o macho pode estar passando, tá? Ele pode estar com algum problema bacteriano, tá? Uma salmonelose, alguma coisa. O que acontece? Muitas vezes ele gala a fêmea e o filhote, antes de nascer, ele acaba morrendo, tá? Então, ele morre, como ele não nasce, chega na hora de nascer, ele acaba não nascendo, a fêmea costuma picar o ovo para ver se ajuda ele, tá? A nascer, mas na maioria das vezes eles acabam morrendo e aí logicamente a fêmea tira, tá, e joga os filhotes do ninho, beleza? Vamos lá, seria interessante aí fazer um exame nesse casal de canário seu, tá, para ver se está tudo ok com a saúde deles, beleza? O Fábio Carvalho, beleza, Fábio? Boa noite. Quando fêmea de trinca está no choco, ela posa a noite no ninho? Com certeza absoluta, tá? Se ela já deitou para chocar, ela tem que posar a noite no ninho. Se ela não posar, o filhote morre, tá? Beleza? O Presente de Deus, beleza, amigo? Ele está perguntando assim, ó. Boa noite, meu amigo. Qual a diferença do Iraúna grande para a graúna, tá? Iraúna grande é um icterídeo também, e o graúna é o pássaro preto, como o pássaro preto. Elas são bem parecidos, tá? E aí ele tá falando assim, ó, a Iraúna tem anel 4.0 e a graúna tem anel 3.5, mas não tem diferença no pássaro. Não, tem diferença sim, tá? A diferença neles principalmente é o porte, cor dos olhos, canto, que não tem nada a ver, tá? E também o Iraúna grande não constrói ninho, tá? Ele ocupa ninho de outros icterídeos, como xexés, aí, etc, guache, entre outras, tá? E ele também, cara, o Iraúna, ele mede de 35 a 38 centímetros, tá? Então, 38 centímetros são quase 40 centímetros. Imagina um pássaro preto desse tamanho, tá? Quase do tamanho de um galinzé. Tá? E não em questão de score corporal, mas em questão de tamanho, tá? Então tem uma boa diferença, tá? Tem uma boa diferença. O graúna aí no máximo ele chega a 25 centímetros, então você coloca aí 35 para 25 são 10, quase de 10 a 15 centímetros maior do que o pássaro preto, então uma boa diferença, tá? Por isso que a anilha deles é bem diferente, o bitola, beleza? Um grande abraço aí. O Escadinha Gomes, beleza, Escadinha? Ele tá falando assim, ó, boa noite, Ale, graça e paz, amigo. Me explica o que é um trinca-ferro crônico, tá? Trinca-ferro crônico, Escadinha, é um pássaro que canta durante o ano todo, tá? Não é aquele pássaro temporão. Existem a maioria dos trinca-ferros, ele para cantar, para mudar pena, ele para, aí fica 1, 2 meses parado, depois ele volta. O trinca-ferro crônico, ele canta durante todo o ano, tá? Se ele tiver estímulo, o outro trinca cantar, ele pode estar mudando pena e às vezes ele canta mesmo na muda de penas, tá? Beleza? O Billy Graham é um passarinho crônico. Fechou? Vamos lá. O Rodrigo Digão, beleza, Rodrigo? Boa noite, tenho 3 tico-ticos. Eu posso deixar eles se vendo de longe ou tenho que colocar divisórias na gaiola para um não ver o outro e colocar os 3 afastados um do outro? Cara, pode até deixar vendo, depende o quão longe é isso, tá? Se o tanto que for longe aí for uns 10 metros, beleza. Se não, é interessante sim você deixar uma divisória nas gaiolas, tá bom? Porque eles acabam cantando melhor dessa forma. E se tiver algum deles aí que respeite, né,
alguma hierarquia dentro da sua casa, ele não vai parar de cantar. Então é bem melhor você fazer dessa forma, tá? Deixar realmente uma divisória entre os seus tico-ticos para que você tenha todos eles cantando bastante. Agora, se você conhece eles bem, tá? São pássaros bem fibrados, dependendo sim, você até pode deixar eles de cara de vez em quando, você pode deixar, logicamente, tá? Até perto, até colado, tá? Os meus eu deixo, mas eu percebo que quando a gente coloca de cara, eles cantam muito estressados muitas vezes, tá? Assim, constantemente. Então não é interessante, tá bom? Um grande abraço aí. O Cauã Sérgio, beleza, Cauã? Meu casal de coleiro tá no viveiro, tá fogoso o casal, não quer fazer ninho. O que fazer? Cara, colocaram ninho para eles, tá? Coloca um ninho para eles no casal, não fique esperando eles fazer ninho não, tá? Coloca um ninhozinho lá para eles, jeitado, cara, e agora é esperar, tá bom? Principalmente se você estiver numa região que tiver muito frio, muito vento, cara, às vezes eles aprontam um pouco mais tarde, beleza? O que você poderia fazer no caso é tentar fazer aí um controle de fotoperíodo, tá? Colocando aí mais ou menos 14 horas de luz para ele, tá? A partir das 5 da manhã, mais ou menos, até, se você tiver controle, né? Se você não tiver controle, você pode fazer das 4 às 6 da tarde, tá? A iluminação, depois você desliga às 6 horas. Beleza? Também já vai funcionar bem aí no seu caso. Fechou? Um grande abraço aí. O Taylor Oliveira, beleza, Taylor? Tá perguntando qual remédio eu coloco pro trinca-ferro após muda. Nenhum remédio, tá? Após muda, só alimentação. Se você quiser dar aí um hidrovite, ou se você quiser dar um glicopan para ele uns 10 dias aí, tá? 4 gotinhas na água de beber, sem problemas nenhum. Do contrário, não precisa de medicação alguma, tá? A não ser que você, por exemplo, apesar disso daí não, você faz antes, né? Ou um mês após a muda de pena, você pode vermifugar no caso do seu pássaro, beleza? Um grande abraço aí. O José Carlos Santos, beleza, José? Oi, amigo, boa tarde. Olha, estou com um casal de canário da terra, eu acho. Já está ligando quando a canária começa a botar. Separa do canário ou não. Quando ela estiver chocando, você separa do canário, tá? Agora, se você tiver com um casal no viveiro e só tem esse casal na casa, pode deixar os dois juntos que eles tratam os filhotes normalmente, beleza? O Marcelo José Auricumo, beleza, Marcelo? Fala, mano, boa tarde. Minhas anilhas não chegaram ainda. Minha fêmea estava pedindo galo. Botou sem galho, agora quer bater no macho. Será que ainda vai dar certo? Agradeço aí. Com certeza, amigo. A gente tá no começo da temporada, tá? Até fevereiro, pode ficar tranquilo que você vai ter sucesso com esse casal aí, beleza? Um grande abraço. Marcelo Fontinelli, beleza, Marcelo? Oi, Ale, meu irmão, gostaria da sua ajuda novamente. Ainda não consegui que o meu curió galasse a fêmea. Todas as tentativas anteriores ele não galava e ela botava ovo antes. Dessa vez estou deixando eles juntos, cada um na sua gaiola com os passadores abertos. Ele parou de cantar, mas eles não brigam. Gostaria de saber se esse manejo está correto. Se posso deixar eles juntos até aparecer um ovo. Antes de juntar, ele estava cantando bem e ela rodando o ninho. Pode deixar junto, tá? Se eles não estão brigando, pode deixar junto, coloca ninho para ela e coloca raiz para ela, tá? Com certeza ele vai galar ela. Eu já fiz esse manejo aqui com os meus também e deu muito certo. Beleza? Um grande abraço. O Adailton Mansur, beleza, Adailton? Ale, acompanho o canal, mas não sou criador e nem tenho pássaros, mas admiro muito. Uma pergunta: pássaros de criadouros podem ser introduzidos na natureza? Felicidade, Deus abençoe e guarde a todos. Adalto, sim, tá? Pássaros de criadouros, eles até podem ser introduzidos na natureza, mas você tem que ter um cuidado muito grande para onde você vai introduzir essas aves, tá? Em primeiro lugar, essas aves devem passar por um período grande, longo de adaptação, tá? Onde deve ser oferecido para essas aves aí a alimentação natural que ela vai encontrar naquela área. A partir do momento que ela estiver acostumada com aquela alimentação, tá bom? E com os clima também da região onde ela vai ser solta, você pode sim fazer a soltura.
mas tem que tomar muito cuidado, principalmente em soltar pássaros em áreas onde já existem a espécie, tá? Por quê? Porque existe um comportamento chamado territorialismo nas espécies de pássaros. E quando você solta uma ave, que ela foi criada, uma ave doméstica, tá? Num ambiente onde você tem pássaros que já são territoriais, ou seja, são donos daquele território, você expõe esses pássaros a estarem sendo mortos em brigas, tocados daquele território, tá? E automaticamente, né, tendo todo aquele trabalho frustrado, tá? Muitas aves que são soltas, tá? Na natureza morrem depois, tá? Ninguém vai falar isso para vocês, tá? Mas sim, é o que acontece numa grande maioria dessas solturas aí, tá bom? É muito bonito de ver. Eu sempre falo que é pintura para ignorante isso, tá? Porque as pessoas que não têm conhecimento, não por culpa delas em si, tá? Até por uma certa manipulação, né? Elas acabam acreditando que essas aves aí, elas são felizes para sempre, tá? O pessoal que ainda vive na Disney, né? O pessoal não tá vivendo ainda no mundo real, tá? Então, quando você solta pássaros, vários pássaros de uma espécie dentro de uma área onde já ocorre a espécie, tá? Você tem um problema sério nesse local, tá? Até porque as solturas, na maioria das vezes, tá? Eu vou falar quase 100% das vezes, não são feitos exames de sexagem, são soltos pássaros aleatoriamente, tá? Eu já vi trabalhos de soltura de trinca-ferro em áreas para repovoamento, onde os caras soltaram 40 trinca-ferros, tá? Sem ter um controle, sem saber se é macho ou fêmea. Vocês imaginem, né, o tipo de trabalho, né? Infelizmente, trabalho científico, tá? Com esse tipo de nível aí, onde você solta vários indivíduos sem saber o sexo dos indivíduos. E depois de 8 meses, voltaram na área, não tinha nenhum indivíduo numa das áreas que foram soltos, estabeleceu, tá? E numa outra acho que tinha 2 ou 3 indivíduos só que conseguiram se estabelecer. Então, para onde foram esses outros? Tá? Ninguém vai responder, né? Então, é muito complicado, tá? A gente, infelizmente, aí, para controlar algumas coisas erradas, a caça, etc., às vezes são feitas algumas ações que, na verdade, para o bicho, não resolve muito, tá? É um tema complicado, tá? Infelizmente existe realmente o tráfico de aves, tá? Não é toda ave que não tem anilha que foi traficada, que foi capturada na natureza, tá? A coisa também não é desse jeito, tá? Então, mas ela está de forma ilegal, tá? Está fora da lei. Então, eu acho o seguinte, que a gente deve ter um pensamento pelo bem da ave, tá? Não adianta a gente ver algumas apreensões lá que pegam os bichos, você vê que os passarinhos é tudo manso, é bicho já que, né, faz tempo ali que tá, ou se não até nasceu, aí leva os bichos e solta tudo numa área, né? E eu vejo isso muito claramente aqui na minha casa. O pessoal faz soltura e as aves vêm aqui em casa desesperadas de fome, tá? Desesperados, pessoal, desesperado, a ponto de entrar na gaiola pela grade, tá? Outro dia entrou um tizil na minha gaiola, na verdade na minha voadeira, entrou não pela porta, pela grade, ele passou pelo comedor, pelo buraquinho do meia-lua, tá? Ele passou, já entrou coleirinha, já entrou curió, já entrou canário da terra aqui em casa, e eles entram desesperados de fome. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquela dieta, tá? Que é fornecida para eles. Então, quando você solta o bicho na natureza, alguns indivíduos eles são extremamente resistentes à nova alimentação. Então o que acontece? Se esse bicho não encontra essa alimentação, ele morre. Da mesma forma que a gente acontece, né? Quem é criador, por isso que eu falo, né? O criador de verdade é o cara que mais conhece dessa parte. Por quê? Porque ele está lidando com vários fatores diários do comportamento das aves, tá? A gente vê a dificuldade que é, por exemplo, para passar às vezes uma ave que come semente para que ela às vezes comece a comer um estruzado. A grande maioria pega bem, mas alguns pássaros são extremamente resistentes, tá? E se você deixar ele sem aquela comida que ele come, o que acontece com ele? Ele não morre. Ele morre de fome, mas ele não come aquilo. Isso acontece também com essas aves que são soltas na natureza, tá? Aves que vêm de ambiente doméstico são soltas no ambiente natural muitas vezes.
elas também, tá? Por não achar às vezes aquela dieta que ela está acostumada, elas também, tá? Morrem muitas vezes, beleza? Então é complicado, cara. É aquele negócio assim, é um problema, né? Que você não tem uma solução coerente, né? Infelizmente, é difícil realmente achar uma solução que dê fim a isso, porque as pessoas insistem também em caçar, né? A lei tem que ser executada, mas muitas vezes a lei não é executada a favor realmente do objeto da ação ali, que é o passarinho, na verdade, né? Pune a pessoa, só que para a ave não muda nada, né? Muitas vezes alguns destinos que são dados para a ave são mais cruéis, às vezes, do que até a própria caça. Então, assim, é complicado, é um tema muito difícil, tem que ser muito conversado isso, né? Para tentar chegar em algumas resoluções aí que sejam benéficas para a ave, tá? Que é o principal envolvido aí, beleza? Vamos lá. O This is Broken, beleza? Ele tá falando assim, ó, amigo, estou com um filhote de canal da terra pardinho e vou começar a encartar. Quando eu começo a tocar encarte pela manhã, 7, eu vou para a cidade de manhã e só volto às 3 da tarde. Então posso deixar tocando para ele das 7 às 3. Quando eu chegar, eu tiro o encarte dele, volto a tocar quando depois. Cara, o encarte você sempre coloca a partir de umas 5 da manhã, tá? É a partir do horário que está amanhecendo, tá bom? Então a gente já está amanhecendo a partir das 5, é a partir das 5 que você começa a colocar encarte para ele. E pode deixar tocando até as 3 da tarde, caso você não tenha problema. Se você tiver aqueles aparelhos que você programa, você deixa tocando das 5 às 10, dá uma pausa de mais ou menos aí 1 hora, etc, tá? Aí entra às 11, toca das 11 a 1, para, depois volta das 3 às 6, tá bom? Um grande abraço aí. O Roberto Lemes, beleza, Roberto? Tinha uma pergunta de hoje, é sua, vamos lá. Boa noite, meu amigo, estou com um tico-tico mansinho, já faz uns 40 dias que começou a cantar. Maço abaixo, já fiz o manejo de colocar o autopé 3 vezes por dia durante uma semana, já dei passeio agora, já está 10 dias no voador e não aumenta o volume. Por que será? Cara, pode ser uma característica do seu tico-tico, tá? Existem pássaros na natureza também que cantam baixo. Tá? Infelizmente, pode ser uma característica do seu tico-tico aí. Eu já tive um tico-tico, um dos primeiros que eu tive, ele cantava bem baixo, pessoal, tá? Ele era fibrado, tudo massa, não tinha garganta, tá? Cantava baixinho. Então, dê uma olhada e veja também, tá? Faça um exame de sexagem desse bicho, porque algumas fêmeas cantam, tá? Se ele estiver sozinho na casa, tem fêmea que canta. E elas cantam baixo, tá? E tem fêmea que canta bem, tá bom? Então talvez seja interessante até fazer um exame de sexagem para saber se você realmente está com macho na sua casa. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Foi um prazer mais uma vez falar com vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!